Okidoki, pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o Anime Amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje eu venho trazer para vocês o episódio 5 de Mushoku no Berserk. Eu espero que gostem. Bora pro vídeo. O episódio começa com o Rado e o grupo dele atacando o Fate. 3 NPCs do grupo dele pulam pra cima do Fate e só vão de base. O Rado fica incrédulo vendo isso, e os outros do grupo do Rado acabam fugindo depois de verem o Fate fatiando seus colegas. Vemos o Rado tremendo na base diante do Fate, e o Fate, ao notar isso, tira a máscara e após um diálogo meio broxante, o Rado se caga nas calças, brincadeira. O Fate fica puto pensando no motivo de um babaca como o Rado ter a habilidade de espadachim sagrado, que é um dos pré-requisitos para se tornar um cavaleiro sagrado. O Rado, depois de se cagar muito, lança uma habilidade no Fate, que desvia e ataca o Rado, quebrando sua espada. O Fate começa a meter muito mais medo em cima do Rado, e após ficar puto, ele começa a lembrar de como o Rado torturava ele, e resolve dar o troco, imprimindo a cara do Rado numas árvores. Quando ele se cansa dessa brincadeira, o Fate lança ele pro alto e começa a disparar nele, com aquele arco apelão que ele tem. O Rado cai só o cotoco e pergunta por que o Fate ainda não finalizou. O Fate diz que tem algumas perguntas para ele, e vemos o restante daquela cena onde os Cavaleiros Sagrados estão reunidos num palácio. O Rado começa a implorar pela vida dele, dizendo que tentaria cancelar a expedição de Galha, que a Roxy ia, e o Fate fica puto e diz que vai matá-lo, e isso seria sua vingança. A Ganância comenta que agora que o Fate matou ele tem a habilidade de Cavaleiro Sagrado, e o Fate diz que fica enojado só de pensar que tem essa habilidade vinda do Rado. A Ganância pega a habilidade do Fate e em troca ela libera o seu segundo nível. Parece muito aquela foice que aquela menininha estava carregando no episódio passado. Após essa vingança do Fate contra o Rado, vemos a Roxy se preparando para partir e se despedindo dos empregados da casa dela. Ela diz para eles ficarem tranquilos, pois serão só 3 anos da expedição. Ela chega perto do Fate e quando o Fate vai dizer algo para ela, ele acaba lembrando da sua habilidade e fica calado. A Roxy diz que vai esperar para encontrá-lo novamente e ele apenas acena. Após a partida da Roxy, vemos o Fate conversando com aquela governanta da família dela. E bom, a governanta diz que a Roxy deixou uma carta de recomendação para o Fate trabalhar para outro nobre em que ela confia. Ele fica agradecido, mas nega. E depois vemos que o motivo disso é que ele vai tentar ir para Galha dar suporte a Roxy. Vemos uma mulher misteriosa falando algumas coisas que não faz muito sentido. E na cena seguinte, o anime mostra a Roxy discursando para um exército que provavelmente serão soldados que seguirão com ela na jornada até Galha. Uma garota chamada Miria chama a Roxy e começa a falar com ela animadamente. E depois disso chega um homem chamado Mugan para entrar na conversa junto com elas. E após um papinho sobre as motivações de cada um está se unindo ao exército de Galha e a motivação da Roxy está seguindo em frente, o anime mostra um par de pesquisadores falando sobre uma situação estranha por trás da morte dos goblins das planícies. E bom, uma mulher diz que a única arma capaz de fazer aqueles cortes nos goblins seria uma das armas do pecado capital e mostra um arco semelhante com a segunda forma da ganância. E na cena seguinte, o Fate chega numa cidade chamada Tetra e fala um pouco sobre ela. A ganância pergunta se ele já esteve na cidade e ele diz que sim. E após uma conversinha dele com a ganância, vemos um homem implorando por ajuda a alguns guerreiros dentro de um bar. E os guerreiros começam a maltratá-lo, falando que aquele dinheiro que ele estava trazendo não era nem perto do suficiente. O Fate chega e faz os caras pedirem arrego. E depois ele olha pro homem e diz que já faz muito tempo. E daí temos um flashback do Fate sendo maltratado por um grupo de crianças. E vemos também que o pai do Fate estava matando alguns monstros. E o Fate fabricando alguns remédios pro pai, que vivia se machucando por conta desse trabalho. Até que o pai dele acaba morrendo. E os aldeões da vila começam a apedrejar o Fate e falar para ele sair da vila, pois ele era um peso inútil. E voltamos para os dias atuais, com um homem que se chama Seth implorando pro Fate salvar a vila de alguns monstros. O Fate pensa um pouco e concorda com o pedido, após a ganância falar para ele usar desse pedido para usar a gula. Fate, após pensar um pouco, diz que só está aceitando o pedido, pois ali era o local de descanso de seu pai. E bom, os dois vão em direção à vila, e ao chegarem lá, o líder da vila começa a falar que o Fate era um inútil, e que aquele garoto, que no caso é o Seth, não deveria ter trago um lixo como o Fate para a vila. O homem diz que na pior das hipóteses, eles usaram o Fate como isca para monstros. E após esse desentendimento, o Seth começa a falar sobre a sua esposa, que possivelmente faleceu. Não fica claro aqui, mas pela expressão dele é isso que fica entendido. Enfim. E diz que só tomou jeito após o nascimento de sua filha. O Seth começa a descrever alguns monstros pro Fate, e no meio da conversa, a barriga do Fate ronca. O Seth ri e diz que vai buscar um rango pro Fate, e a ganância começa a conversar com o Fate sobre os monstros. Ela explica que pela descrição, provavelmente
provavelmente esses monstros são gárgulas. E segunda ganância, são monstros com uma inteligência acima da média, se comparado ao enfrentar os Cavaleiros Sagrados, e aparentemente o Rado é o mais fraco dos três, no caso que ficavam infernizando a vida do Fate. Mas eu acho que mesmo assim foi uma luta bem meia boca, além do que a animação, sinceramente, totalmente desgostante. Aquela cena em que os três NPCs pulam em cima do Fate e é basicamente um quadro estático, e os caras conseguiram fazer um quadro estático mal desenhado, porque os personagens estão todo torto, mal desenhados, simplificados, mas enfim, eu acho que é isso. A única coisa boa que eu achei legal da luta foi que o Fate não caiu naquele, se bem que já não é mais tão clichê assim, o clichê do herói bonzinho que perdoa tudo e todos. Esse clichê já tem sido quebrado constantemente nos últimos anos, ao menos no mundo das animações. E ele torturou um pouco o Rado, fez aquela cena toda, mas fora isso, o anime tá bem mediano, tá bem padrãozinho mesmo, bem previsível. E bom, quero ver como é que vai ser essas cenas, esse esforço do Fate, né, pra seguir perto da Rox. Eu não sei se ele vai se revelar pra Rox, se ele vai usar a máscara, se ele vai dar uma de Cid e vai tentar operar nas sombras pra que nada de mal aconteça a Rox. Bom, só nos resta esperar pra ver. E é isso, pessoal. Se assistiram o vídeo até aqui, gostaram, considerem dar um like e se inscrever no canal. Não custa muita coisa pra vocês, mas é de grande ajuda pra mim. Isso dá um gás pra esse otaku continuar tentando viver do seu hobby favorito. E até a próxima, pessoal. Elipsai Congru.